E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um capítulo desse treinamento, onde a gente está falando bastante sobre microserviços e vendo alguns exemplos na prática, né, o que é mais legal. E agora eu quero falar sobre o front-end. Então, inclusive, opa, solucei aqui, deixa eu dar uma olhada no código do front-end, né, que a gente só passou no código do back-end. Então, aqui no front-end, repara que eu tenho uma aplicação só. Toda essa aplicação está escrita em Angular e, inclusive, aqui a gente acessa pelo mesmo lugar. Então, se eu acesso compra, se eu acesso login ou se eu acesso cursos, que no meu caso, como eu não estou logado, ele não vai exibir, eu já estava logado, então se eu sair e acessar cursos, ele vai me redirecionar para login, mas enfim, se eu adicionar qualquer uma dessas URLs, é a mesma aplicação que está sendo executada, é o mesmo front-end. E agora eu quero levantar uma discussão com vocês. Será que eu preciso, a única possibilidade é ter um único front-end? A gente sabe que não, né? Eu poderia muito bem ter um front-end para a parte de compra e ter um outro front-end para essa parte acadêmica, onde eu faço login e depois de logado eu assisto os cursos. E por que isso seria interessante? Vamos dar uma olhada no caso da Alura. A Alura tem uma interface para a gente ver como se fosse a nossa parte de marketing, né? Então tem acesso a todas as informações aqui, tem os vídeos, depoimentos. E aqui, se a gente quiser se matricular, a gente entra naquele processo de certa forma parecido, né? A gente consegue mandar os nossos dados para gerar alguma informação de marketing, talvez, depois as informações de pagamento, etc. Só que eu tenho esse front-end, que é uma aplicação, e eu tenho o front-end aqui da minha área logada. Essa é realmente a minha área logada, vocês estão vendo aqui os cursos que eu estou fazendo. E o que acontece? Isso aqui está em outro lugar, olha só, cursos.alura.com.br. A gente repara que é uma interface diferente, dá para ver que é feito com uma aplicação diferente. E por que eu faria isso? Quais são as vantagens e desvantagens? Bom, para começar, a vantagem da abordagem de ter uma única aplicação é que eu tenho uma única aplicação. Eu dou manutenção para uma única aplicação. Só que a desvantagem de ter só uma aplicação é que eu fico amarrado muito provavelmente a uma equipe. Por exemplo, se a equipe que trabalha com esse front-end aqui quiser implementar alguma coisa, colocar uma nova seção aqui, talvez a nossa equipe de financeiro ou de marketing nem precise saber, a gente tem um pouco mais de autonomia. Agora, se eu for adicionar algo ao site que é visto por todo mundo, com certeza a equipe de marketing vai precisar ser consultada, eu preciso talvez de um outro designer para ser feito dentro desse padrão. Então, se eu tenho aplicações separadas, eu consigo ter equipes diferentes especializadas em cada parte. Isso me dá uma riqueza maior de como eu me comunico com meus clientes, por exemplo. Então, isso falando em quesitos de negócio, talvez seja mais interessante ter front-ends separados. Além disso, eu poderia, por exemplo, aqui na minha parte logada, ter uma aplicação full stack, que já acessa diretamente o meu serviço que tem o banco de dados e etc., para ganhar um pouco de facilidade no código. E na aplicação que trabalha diretamente com marketing, eu teria uma SPA para ter uma experiência um pouco mais fluida para quem está conhecendo a nossa plataforma. Então eu posso ter várias dessas decisões tomadas. Eu sou um mero desenvolvedor, então eu não saberia tomar essas decisões. Por isso, todas as decisões precisam ser feitas em conjunto entre várias equipes. Eu com certeza sentaria com minha equipe de marketing e decidiria, olha só, vocês acham que precisam de um site separado da nossa área logada? Isso faria sentido? Conversa com a equipe de design é interessante para a gente ter identidades visuais diferentes? Isso tudo seria conversado e a partir disso a gente toma as decisões. O ponto é mais do que possível fazer isso. É completamente comum ter isso, tanto é que a Alura implementa dessa forma, a gente tem uma aplicação para o front e outra para a área logada. Então é muito comum ter essa prática sendo aplicada, só que, de novo, não tem certo e errado. Eu implementei aqui com uma única aplicação, por vários motivos, mas o principal motivo é que todo o projeto já estava muito grande, se eu separasse mais ainda os front-ends ainda ia dar muito trabalho e esse curso ia demorar mais tempo ainda para sair. Mas um outro detalhe eu tenho uma única aplicação, eu posso ter uma equipe centralizada dando manutenção em todas as áreas. Isso pode ser uma vantagem ou desvantagem dependendo do negócio. O ponto para encerrar o vídeo, você pode ter um único front se comunicando com todas as partes ou vários front-ends. Eu tenho um front-end de marketing, eu tenho um front-end para a pessoa se matricular, eu tenho outro front-end para a pessoa que vai fazer os cursos em si. Isso é completamente possível e cabe a você, junto com uma equipe e equipes multidisciplinares, decidirem o que faz mais sentido para o negócio.
Falado disso, eu quero trazer como se fosse um bônusinho, um padrão de front-end, já que a gente está citando front-end. E principalmente quando a gente fala de microserviços, onde falhas podem acontecer, eu quero trazer 2 padrõezinhos para a gente lidar com interações e atualizações de front-end. Mas eu trago esse conteúdo no próximo vídeo.